Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais um Você com Dinheiro, seu programa sobre investimentos aqui na BMC News. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre investimento de startups, um mercado ainda novo aqui no Brasil, mas que tem movimentado bilhões de dólares mundo afora. E para trazer esse tema, nós temos um convidado mais do que especial. Nós temos aqui o Igor Romeiro, sócio fundador da eFund. É isso aí, Felipe. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Igor. Eu queria começar trazendo para o público justamente como nós temos no mundo um mercado tão desenvolvido nessa seção de risco, ativos de risco, e nós ainda temos tantas restrições no Brasil. O que falta para desenvolver o mercado de risco no Brasil, Igor? Felipe, eu pontuaria três coisas. Primeiro, a questão da educação financeira no Brasil. Tá? O brasileiro ele não foi criado nem educado para poder aprender sobre finanças e saber que isso vai impactar na vida dele no futuro. Tá? O brasileiro ele não investe, quando investe mal, não tem o hábito de poupar na vida, durante a vida dele. E o brasileiro ele consegue, quando ele investe mal e ele colocando todo o dinheiro dele, enfim, em poupança, ou quando não está em poupança, ele vai para a Bolsa. Tá? Na Bolsa, ele, como a gente fala, lá é o cemitério desse brasileiro. Tá? Ele sai da poupança, entra na Bolsa, acha que vai conseguir ganhar dinheiro lá e não consegue. Tá? E a gente tem até um ditado na Bolsa, uma frase na Bolsa, que diz que quando o brasileiro ele investe na Bolsa, já é difícil investir com conhecimento. Mas quando você investe sem conhecimento, é o suicídio, tá? Já é muito complicado. Tá? Então, em segundo lugar, eu pontuaria a questão do conhecimento e do interesse do brasileiro. Né? Hoje a gente tem pouca divulgação sobre eventos de Venture Capital no Brasil e grande parte desse conteúdo sobre Venture Capital está na língua inglesa. O brasileiro não domina essa língua, talvez 5 ou 10% da população domine a língua inglesa, então você perde muito conteúdo do Venture Capital que tem disponível. Tá? Então, quando ele se depara com um conteúdo em inglês, ele logo desanima, descarta, porque não tem o interesse desse conteúdo. E, por fim, a taxa de juros. Eu acredito que na taxa de juros, quando há a Selic elevada, o brasileiro tende a fugir de ativos de alto risco para ir para investimentos mais de menor risco, como um CDB, um CDI, uma renda fixa, que tem muito comum no mercado. E quando o juros está caindo, ele faz o caminho controverso, o caminho oposto. Ele volta para o mercado de Venture Capital. Tá? Então, acho que eu pontuaria esses três pontos de modo que não deixa alavancar esse investimento em Venture Capital no Brasil. Tá? Eu comentei aqui de capital de risco, né? Para você que ainda não está familiarizado com a terminologia, não é que ela é um capital para você ir lá e se perder, né? Um capital suicida, né? Longe disso. Né? Capital de risco é a terminologia utilizada para esse investimento em empresas mais jovens, né? Investimentos que são precedentes à Bolsa. Agora, aqui no Brasil ainda é pouco comum, né, que uma empresa jovem, uma startup, se financie indo a mercado. Né? Geralmente ela vai naquele caminho bootstrapped. Sim. Né? E de novo o anglicismo aqui, né? Mas que é investindo a partir dos próprios recursos, eventualmente busca um financiamento quando já está de maior porte, mas demora a ter uma alternativa de saída em bolsa. E como funciona para o investidor em Venture Capital, em Private Equity no Brasil, ter saída desse investimento? O bootstrap que você comentou, eu não sei se você sabe, aquela argolinha que tem atrás da bota, quando você enfia o dedo e puxa. Aquilo é o bootstrap, é quando você alavanca por si só. Tá? Então, hoje, quando a gente fala em saída de investidor, a gente está falando geralmente em eventos de liquidez. Tá? Um evento de liquidez é quando você tem um fundo investindo naquela empresa, naquela startup, e aí ele vai comprar a participação que você tinha investido antes. A gente também pode falar de um CVC, que é o Corporate Venture Capital, quando uma empresa tem um fundo e ela vai entrar naquela startup. Tá? Geralmente ela faz isso para conhecer a startup, investir primeiro, se a startup progredir, lá na frente ela acaba comprando essa empresa. Tá? E por fim a gente tem a própria empresa
comprando várias startups. A gente viu esse ano, ano passado, muitas empresas que a gente chama de unicórnio, que é o pessoal que atinge mais de 1 bilhão de valuation, comprando outras startups porque aquela solução que a startup possui hoje talvez seja o produto dele amanhã. Então é muito melhor essas empresas comprarem startup e colocar esse produto do que desenvolver essa nova perna dentro da empresa, tá? Hoje a gente tem principalmente esses 3 saídas, eventos de liquidez, onde o investidor anterior pode conseguir vender a participação dele e sair nesse evento de liquidez, mas também hoje a CVM aprovou o mercado secundário. Então você, Felipe, consegue pegar aquela participação que você teve em equity na empresa, na startup, e vender para mim, que sou um outro investidor que estou dentro da plataforma da eFund, por exemplo. Então você consegue transacionar isso de um lado ao outro, tá? Hoje você tem esses 4 eventos de liquidez que são os mais comuns, tá? Mas isso depende de como você também está investindo na empresa, na startup. Hoje você tem modalidades de equity, de debit, debentures, você tem uma infinidade de modalidades de como investir. E você, para ter um evento de liquidez, o mais comum na modalidade de equity, são esses 4 que eu acabei de comentar. Você comentou as modalidades de saída, deixa eu aproveitar e pedir sua ajuda a explicar aqui para o público as modalidades de investimento, né? Então, você tem geralmente, o que originalmente a gente pensa no mercado é começar com investimento anjo, venture capital, private equity, aí você vai para a bolsa. Mas o que a gente tem visto na prática é que geralmente quem se financia com Venture Capital fica no Venture Capital e depois vai direto para a Bolsa ou faz uma saída estratégica, como você comentou. E quem segura mais até ir para um Private Equity, vai direto para o Private Equity. Mas conta um pouquinho para o público a diferença desses cenários e como eles se comportam, como eles convivem no ambiente de capital de risco no Brasil. Deixa eu voltar um passo atrás, Felipe. Quando a gente está falando, você falou sobre liquidez, o investidor, eu vou dizer o pequeno investidor de varejo hoje, tá? Então ele entra, aporta ali o investidor anjo, seus 50 até 100 mil reais, que é o que a gente chama de investidor anjo, é o cara que vai pegar você, vai te ensinar a conseguir os primeiros clientes, a moldar a área de marketing da empresa, a área de vendas, ele vai conseguir te ajudar a contratar as primeiras pessoas para o teu time. Então esse cara ele abraça mais risco dentro de uma empresa. Quando a empresa cresce e vai para um venture capital, porque existe o primeiro estágio que é o anjo, tá? O family friends ali, o anjo, family friends é os amigos e a família, tá? Você pega o dinheiro com a tua família ali. Quando ele vai, o family friends e o anjo, que são as primeiras pessoas que investiram com você, sobe para o venture capital, que é um segundo degrau da escada, e dentro desse venture capital nós estamos falando aí de mais ou menos 4 níveis. A gente tem o seed, que é o semente, a gente tem o série A, o série B e o série C. Tá? Então a gente está falando em rodadas de 1 milhão até 100 milhões, por exemplo. Tá? E para cada rodada tem um objetivo. Tá? Então o investidor anjo que entrou ali, quando há um evento de liquidez, que é uma rodada futura de 5 milhões, 10 milhões, às vezes ele tende a sair ali. Por quê? Porque ele vai ter uma liquidez, vai pegar aquele capital que ele aportou, aquele lucro, e vai reinvestir novamente em novas startups que estão começando a vida novamente. Tá? Então, hoje você tem primeiro esse investimento anjo, depois você tem o Venture Capital, que são os níveis de seed, série A, série B, série C, e depois você tem o Private Equity, que é o último estágio antes da empresa abrir o capital no mercado financeiro, na bolsa. Tá? E para cada nível desse investimento, de investimento, você tem um objetivo para esse investimento. Então, o investidor anjo, ele te empresta o dinheiro, ele aporta dinheiro na tua empresa, na tua startup, de modo que ele vai te ajudar a definir o seu mínimo produto viável, que é o MVP, que é o único produto, o primeiro produto que você precisa ter para ir para o mercado para vender para as empresas. Tá? Não precisa estar um foguete, venda primeiro um aviãozinho ali. Tá? E com isso você vai entender o público, as pessoas, o que eles querem. E aí você consegue moldar esse foguete que você está construindo. Tá? Depois a gente tem o Venture Capital. E assim, dinheiro focado no Venture Capital, por exemplo, a gente tem o dinheiro do nível seed, por exemplo, que é onde a gente atua, onde a eFund atua.
Esse dinheiro é focado mais para terminar esse produto e ir um pouco para o mercado. Então, ele divide mais ou menos 50% produto, 50% mercado, para você finalizar esse produto, conseguir mais clientes, mais receitas e assim subir, evoluir um pouco mais na empresa. O pessoal do Série A, Série B, é o que a gente chama de escala. Então, esse pessoal vai muito para o mercado, vai conseguir o máximo possível de cliente no mercado. O produto já está finalizado, não precisa mais mexer o produto. Você adiciona algumas ferramentas, algumas novas pernas do produto dentro do que você está vendendo, mas o dinheiro é mais focado para a escala que a gente chama para conseguir mercado. Então, você vai abraçar o máximo possível de pessoas. E o Private Equity é o último estágio onde os fundos vão aplicar 300, 400, 500 milhões dentro da sua empresa, de modo a você crescer rapidamente, valorizar a empresa e abrir o seu capital na bolsa. Tá? Então, para cada estágio, você tem um certo nível de investidor e você tem um certo nível e você tem um objetivo para esse dinheiro. Tá? E aí, não só colocar o dinheiro, né? Mas você comentou, né, do Private Equity de 300, 400 milhões de reais ou de dólares? De reais ou dólares, se for nos Estados Unidos. Não, porque a gente tem, às vezes, contato com o gestor, ele fala, não, mas o business aqui de 100 milhões de dólares é pequeno ainda. Investidor global pensa assim, em outra escala. Mas não só colocar o dinheiro, né? Muitas vezes ele traz também o conhecimento para a empresa. Até o investidor Venture Capital a fazer a ponte com o Private Equity, que depois vai ajudar na escala não só financeiramente, mas em aportar canais de distribuição, trazer estratégias, trazer executivos, endossar a ida de executivos, não é isso? É por aí, tá? Quando a gente fala desse dinheiro, como você comentou, do Private Equity, de 300 milhões, 400 milhões de dólares ou reais, dependendo de onde estiver, esse investidor, ele te ajuda também a moldar os próximos caminhos. Geralmente esses investidores, esses grandes investidores, eles são ex-CEOs, diretores de empresas, ex-empresários, e onde eles conseguem mostrar para você qual é o caminho que você tem que seguir para não cometer os mesmos erros dele. Tá? E por que ele faz isso? Porque é o dinheiro dele que está na sua startup. Então, por que ele vai deixar você bater a cabeça, como a gente chama, errar, se o dinheiro dele está lá tentando valorizar? Então, ele te mostra, ele é um mentor, e é muito legal que você, como empreendedor, você tenha mentores na sua startup, na sua vida. Ele vai te mostrar quais são os erros que você não deve cometer, vai pegar na sua mão e vai falar para você, pô, Felipe, vamos trocar esse executivo aqui, eu vou trazer um amigo meu, eu conheço outra pessoa. Então, ele vai te ajudar a moldar a empresa de modo que a empresa se valorize muito mais. E essa é a rede legal, esse é o legal de você estar dentro de um mercado de Venture Capital, investindo, sendo investidor e também sendo mentores desses empreendedores que estão nascendo agora, tá? Porque são bons empreendedores que estão vindo aí, tá? Você falou de olhar os bons empreendedores. Então, eu queria te fazer uma outra pergunta. Lá na iFund, como vocês escolhem, o que vocês olham numa empresa antes de investir? A gente olha para 1 milhão de coisas, cara. Essa é a verdade. Primeiro, a gente tem uma tese de investimento, onde o Felipe, como empreendedor, ele tem que se encaixar nessa tese de investimento. E, eu vou dar um exemplo aqui, a gente gosta muito de avaliar startups escaláveis. Tá? Escaláveis é startups que conseguem aumentar a receita sem aumentar o seu custo proporcionalmente. Tá? Então, você aumenta a receita rapidamente e o seu custo se mantém aumentando pouco ali relacionado à sua receita. Então, são startups escaláveis. Tá? A gente gosta de investir de 1 a 15 milhões de reais, né, em empresas, abaixo não e nem acima também. Então, a gente gosta de ficar nesse meio termo. Então, isso complementa um pedacinho do que a gente chama de tese de investimento. Tá? Então, quando você decide ser um investidor em Venture Capital, você precisa ter o que a gente chama de tese de investimento. Nessa tese de investimento, você pode colocar qualquer coisa lá dentro. Você pode colocar, só vou investir em empresas no mercado financeiro, só empresas de saúde, empresas que já têm um break-even, lucro, etc. Tá? Então, você define a tese. Se essa empresa se encaixar, você decide investir. Na iFund a gente faz o quê? A gente tenta entrar nessa tese, a gente só pega empresas que estão atingir o break-even, tá? Então tem a receita mais de 1 milhão por ano, atingiram o break-even. E por que a gente faz isso, atingir o break-even?
Porque quando você olha para o ciclo de vida de uma empresa, existe o primeiro ciclo que chama Vale da Morte. Vale da Morte é onde 90% das empresas morrem. Então, se você traduzir isso para financeiro, é como se o seu dinheiro tivesse 90% de risco de morrer. Então, quando você atinge o break-even, você é empreendedor, você só tem 10% de risco do seu dinheiro ali, do seu investimento. Então, é por isso que a gente gosta de pegar empresas que já atingiram break-even, tá? Esse é um dos pedaços dessa tese. A gente também olha para a dor, a solução que o empreendedor, a dor que ele resolveu atacar, que ele se propôs a atacar. A gente também olha para a solução do empreendedor, como é que essa solução vai combater essa dor e qual é o tamanho dessa população que está sentindo essa dor. São os 3 primeiros itens que a gente olha. Se for uma dor não muito, que não dói muito, então não há por que a gente entrar. Se a dor também é uma dor latente, mas de uma população pequena, também não há por que entrar. Se é uma população só de São Paulo, não há por que entrar. Agora, quando você fala em dor, por exemplo, financeiro, como a gente está comentando, o Brasil inteiro tem problema financeiro. O brasileiro ele não consegue, ele não tem por hábito ainda investir, não tem por hábito se educar, ele não tem esse aprendizado financeiro. Então é por isso que você vê um monte de fintechs do mercado financeiro te ajudando a investir melhor, criar carteira, cursos para você não ficar pendurado no final do mês com as contas. Então uma série de coisas que o empreendedor olha para poder atacar. E aí os investidores olham para isso também, tá? Os mesmos problemas que o empreendedor está olhando, os investidores também olham para saber se é interessante ou não. Depois de tudo isso que a gente olha para a empresa, a gente olha também para o empreendedor. O Felipe é um empreendedor bom ou ele é um empreendedor ruim? Quantas empresas ele já fez? Como ele passou nessa pandemia? Um filtro muito legal para a gente agora é a pandemia. Quem conseguiu sobreviver isso, conseguiu um aprendizado muito grande, violento. E a gente consegue pegar esse empreendedor que passou na pandemia com tudo fechado e conseguiu sair no final dela vivo, é um empreendedor muito bom. E o dinheiro que a gente coloca nele é só a gasolina para ele decolar. Então, isso que a gente gosta de olhar. Então, é uma série de fatores que a gente vai olhando, tanto da empresa, quanto do empreendedor, quanto do mercado, quanto de dinheiro ele quer, o que ele vai fazer com esse dinheiro, tudo isso a gente fica olhando para ele. Quando tudo se encaixa, a gente decide investir. Muito bem. Pessoal, estamos conversando hoje com o Igor Romeiro, sócio fundador da eFund. Aqui um papo muito interessante sobre capital de risco no Brasil. Mas agora nós vamos para um pequeno intervalo. Fique aí no Você com Dinheiro, não perca. E durante o intervalo, aproveita para deixar o seu like, deixar sua curtida, você que está vendo pelo YouTube, e já faça a sua inscrição. Marca o sininho para estar inscrito no canal da BMC e não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Um rápido break e a gente já volta com o segundo bloco. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney.
Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, falando com Igor Romero, da iFund, sobre capital de risco no Brasil. Então, como você investe, como buscar fundos de Venture Capital, Private Equity no Brasil, qual o tamanho do cheque de cada um desses públicos. Então, temos aqui um convidado muito interessante que vive e faz esse mercado na prática. Não deixe de aproveitar. Enquanto você aproveita, não deixe de se inscrever no canal da BMC. Se inscreva no canal da BMC, deixe o seu like, ele é sempre muito importante para nós. Igor, você estava comentando antes do break sobre a importância do empreendedor. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Estava aqui com a Luísa Barsi na segunda, e eu perguntei para ela, vale a pena investir lá na Bolsa uma empresa boa com pessoas ruins? Eu vou repetir a mesma pergunta para você no contexto de Venture Capital. Dá para investir numa empresa boa, tese maravilhosa, mas com pessoas mais ou menos? Eu vi a entrevista da Luísa, achei bem legal. Eu venho da Bolsa, eu fui trader por muito tempo na Bolsa, já foram 16 anos que eu fui trader na Bolsa, então trago tudo isso para o mercado de Venture Capital. E a resposta é jamais invista em empresas boas com empreendedor ruim, cara. Jamais faça isso. Por quê? A gente tem uma frase no Venture Capital que a gente fala: empreendedores bons conseguem tirar do chão, do poço, ideias ruins. Mas empreendedores ruins não conseguem tocar ideias boas para frente, cara. Então, é essencial que você olhe para o empreendedor, olhe para a história dele, como eu comentei há um pouco com você. É essencial que você veja se ele já empreendeu antes, como é o histórico dele, qual é a expertise dele, de onde que ele vem, o que ele quer para a vida dele. Você tem que analisar o empreendedor também, porque você vai colocar o seu dinheiro na conta da empresa, na conta lá da empresa da startup do Felipe. Porém, é o empreendedor que vai gerenciar todo esse dinheiro, é ele que vai fazer esse dinheiro crescer e valorizar a empresa, o valuation da empresa e, consequentemente, a sua participação lá dentro. É assim que os investidores ganham grana, ganham dinheiro nesse mercado. Então, é essencial que você olhe para os empreendedores e o time de empreendedor, tá? A gente, o investidor de Venture Capital, geralmente o investidor anjo, ele aceita ali investir quando tem um empreendedor, dois, mas o pessoal do Venture Capital quer ver um time já formado. Ele não quer investir onde só tem o Felipe de fundador e é só ele na empresa. Os investidores hoje de Venture Capital, nesse nível de C, de Série A, gostam do time já pronto, gostam de ver a máquina financeira rodando, a máquina de vendas rodando. Então, tudo isso a gente olha para dentro da empresa e voltando à sua pergunta, jamais invista em empreendedores ruins, tá? É um tiro no escuro e é um suicídio. Você pode dar certo, mas a maioria das vezes vai dar errado, tá? O Marcelo Pereira trouxe uma pergunta aqui sobre composição de mercado mesmo, né? O Igor, ele pergunta para você, Igor, no ZEU, nos Estados Unidos, nós temos ali a SEC com um comportamento diferente quando interage com hedge funds, né? Ele não, digamos assim, que ele não pega tanto no pé. Quem gosta de billions aí, ele vai ver que a forma como a SEC lida com hedge funds é diferente do como nós temos aqui no Brasil a interação com a CVM. Como você consegue ter... Aí eu já vou emendar com outra pergunta, né? Onde você, hoje na iFund, capta, se você olha mais para varejo ou se você faz essa captação com institucionais, e como é a sua interação, como você vê essa interação do mercado de capital de risco com o mercado, aqui entre aspas, tradicional de fundos no Brasil? Felipe, hoje a iFund ela é autorizada pela CVM, tá? Então a gente tem o selo da CVM no nosso site, dentro da CVM lá está aprovada a nossa empresa e a gente responde para a CVM, tá? Cada vez mais a CVM entra nesse mercado de Venture Capital para proteger o investidor e também dar uma segurança para as empresas, tá? Para os fundos, para as instituições que fazem esse tipo de investimento, tá? Para deixar as cartas na mesa ali para poder ser um jogo mais justo para todo mundo, tá? Hoje na iFund nós temos ali, eu diria ali que 85% a 90% de investidor pessoa física, tá? A gente também tem os institucionais, nós temos parceria com fundos, com agentes autônomos de investimento que tem uma carteira de investidores, a gente tem parceria com fundos de Venture Capital, com aceleradoras, com redes de anjo. Então, é uma infinidade de pessoas que a gente tem parceria, mas grande parte é um investidor de varejo, tá? Esse investidor, ele está buscando agora
essa diversificação de portfólio, entrar nesse meio de venture capital, porque ele está vendo que isso é uma coisa boa para se entrar, para se investir e diversificar portfólio. Tá? Mas quando a gente fala de boas startups, tá? Tem que tomar cuidado com isso, porque você pode entrar nessa moda, como foram as criptomoedas, que muita gente entrou e muita gente perdeu dinheiro, foi afoito naquele movimento, no efeito manada, como a gente chama, e quando você entra em startups, você pode estar comprando coisas muito ruins. Então é preciso que você filtre muito bem as startups, depois olhe para quanto você vai investir, não coloque todos os ovos na mesma cesta, tá? Dilua, se você tem, vou dar um exemplo, 50 mil para investir no ano, coloque 10 mil por startup, são 5 startups que você está diversificando. Você dilui o risco, você mitiga o risco de perder o seu dinheiro. Tá? Então, a gente hoje aqui na eFund, a gente tem essa mescla de investidores, mas o investidor pessoa física está buscando muito esse tipo de investimento, esse tipo de ativos alternativos, como a gente é classificado, startups, ativos em construções civis, ativos em energia fotovoltaica, que está muito bom de se investir também. Então, há muitos ativos. Dentro do ativo alternativo, só um parâmetro aqui, você tem de tudo aqui, tá? Você tem pedras preciosas, direitos autorais, direitos musicais, precatórios e startups. Você tem uma infinidade de coisas, de produtos, eu vou chamar até de produtos aqui, dentro do mercado de ativos alternativos, tá? Inclusive, tem que trazer o pessoal da Hearst aqui para falar sobre investimentos em direitos musicais. Eles fazem um trabalho muito legal com direitos musicais. E aí vem um ponto, você comentou que boa parte do seu passivo está em pessoas físicas. E logo no comecinho do bate-papo, você tinha também comentado sobre a dificuldade da educação financeira no Brasil. Uhum. Como é esse dia a dia para vocês? Porque não tem um receio maior, quando a gente já vê pirâmides no mercado, tudo, o pessoal não fica com medo de falar, olha, mas esse ativo eu não conheço, não é estruturado, não é uma caixinha, a ação registrada na B3, que toda ação é igual. Tem essa conversa com o investidor? Tem que fazer esse trabalho de educação também? Tem, e é legal falar disso, e é legal bater papo sobre isso. Tá? Na eFund, frequentemente a gente faz lives com a empresa da rodada que está fazendo uma captação agora, e nós da eFund. Então a gente chama um monte de investidores, a gente convida pelas redes sociais, o pessoal entra e lá há perguntas de todo tipo que você imaginar. E isso é legal. É legal a gente explicar como é o investimento em startups, em ativos alternativos, porque não há liquidez imediata, é um ativo ilíquido, porém você tem meios de mitigar o risco de onde você está investindo. Tá? Então, por ser um ativo ilíquido, quando a gente fala aí de líquido, a gente está falando aí entre 3 a 4 anos de liquidez para você sair desse investimento. Tá? Então, há coisas que acontecem, há rodadas que acontecem mais tarde, há rodadas que acontecem antes desse período, dessa métrica de mercado, mas você consegue ter essa liquidez, essa saída, mas falando no modo geral, é ilíquido. Tá? E você precisa ter essa educação, precisa aprender o que você está fazendo, entender o que você está investindo, quando é que esse dinheiro vai retornar para a sua mão, e se não retornar, o que acontece. Então, tem uma frase do Warren Buffett que é muito legal, cara, que ele fala, risco é você não saber o que você está fazendo. Então, se você vai para a Bolsa e você estudou, você sabe o que você está fazendo, o risco é baixo, porque você sabe se proteger no meio daquela guerra toda de Bolsa, de venda de ações, de opções, de dólar, de índice, aquela maluquice toda. Então, quando você olha para uma startup e você quer investir na startup, saiba o que você está fazendo, estude um pouco sobre isso. Tem muito material, você pode ir no site da eFund, lá na página do blog de conteúdos, tem muita coisa que você pode pegar lá, pode estudar, pode aprender. Se tiver dúvida, clica lá no sininho lá de falar com a gente lá no WhatsApp, chega a resposta para a gente, chega a pergunta para a gente no WhatsApp, a gente responde, não tem problema, cara. É nosso trabalho fazer essa educação. Tá? O mercado de investimento em startups, a lei da CVM, ela regulamentou essa lei há 5 anos, se não me engano, que era 588, depois, esse ano, ela mudou para 88, deu uma melhorada na lei de investimento em startups. E com isso a gente abriu mais brechas para esse mercado de investimento de startups, que a gente chama também de equity crowdfunding, onde você
a grande população ali investe no equity da empresa. Então você tem que se educar, procure saber o que você está fazendo, procure saber onde você está investindo, para você não ficar amarrado, querendo, como a gente diz, pular fora do investimento e não ter para quem vender isso aí, tá? E aí seu dinheiro vai ficar lá amarrado, você vai ficar angustiado, não vai conseguir fazer nada da vida, cara. Não, maravilha, isso é mais uma aula aqui com o Igor Romero. Pessoal, estamos aqui com o Igor Romero, da iFund, batendo um papo sobre investimento de risco, né? Venture Capital, Private Equity, investimento anjo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like. Agora a gente vai para um pequeno break, deixe também sua pergunta. Você tem uma dúvida sobre o mercado de Venture Capital, de Private Equity? Está ali pensando, hoje é um empreendedor, está pensando em como entrar nesse mercado? Deixe sua dúvida no chat, a gente responde aqui com o Igor Romero da iFund. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e já volta com mais Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta a partir das 6h45. Te espero lá. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Então eu tenho que passar rápido, né? Rapidinho, pô. A gente está aqui com o Igor Romero falando sobre Venture Capital, Private Equity. E a gente estava conversando aqui no intervalo sobre a taxa de aprovação ou de rejeição, dependendo do copo meio cheio, meio vazio, das empresas. Porque não basta querer um investimento de private equity, né? Você tem um processo de diligência importante nessas etapas de seleção dos cases de investimento. Você pode compartilhar um pouquinho com o público? Você estava aqui me falando no intervalo. Claro. Felipe, quando a gente vai fazer uma seleção de uma startup, é como você disse, não basta o empreendedor falar eu quero dinheiro e agora eu vou ter acesso. Não é uma carteira aberta como a gente fala no mercado, né? Você passa por um processo de seleção, processo de diligência, de curadoria muito forte, de modo, qual é o objetivo desse processo, cara? Mitigar o risco que você vai investir, é o risco do seu dinheiro, tá? Se fosse assim fácil investir e pegar dinheiro, todo mundo estava nesse mercado, ninguém estava na renda fixa, né? Tava todo mundo no venture capital. Mas quando o empreendedor se cadastra no nosso site lá para receber uma rodada de investimento, ele passa primeiro pelo filtro da tese, pela curadoria da tese de investimento. Ele entrou na tese, ele vai para a diligência, que nós fazemos uma vistoria muito grande dentro em cima do empreendedor, da empresa dele. Lá no iFund a gente tem essa área, a gente chama de levantar a capivara. Então a gente levanta a capivara de todo mundo que está dentro daquela empresa. Os sócios, os investidores, os empreendedores, no CPF, no CNPJ, a gente vai procurar saber se tem algum processo, se foi processado, se tomou processo. A gente vai ver se ele processou alguém, se deve alguma coisa para o governo, se não deve, alguma coisa para a Receita, se não deve. Então a gente faz uma diligência muito rigorosa. A gente tem uma taxa de aprovação lá de 1% só. Então, a gente estava até computando um tempo atrás que 1%, que nos últimos 12 meses nós entrevistamos mais de 520 empresas e nós só aprovamos 5 para receber rodada de investimento.
Então, tem que ser, você fala assim, pô, mas 1% é pouquinho, as pessoas precisam de acessar o crédito. O problema é que você tem que olhar, você é investidor, você tem que olhar do lado do investidor. Fala assim, pô, eu vou colocar meu dinheiro em uma empresa que está com um processo trabalhista? Não vou, não sou maluco de fazer isso, tá? Então, se você vai colocar, o risco ali é muito grande, é absurdo o risco. Então, você tem que se precaver com outras formas que a gente chama de hedge, de proteção, para você, se caso você perder esse dinheiro, você não abala seu patrimônio, tá? Mas ali dentro da eFund a gente passa por isso, primeiro pela entrevista, pelo pitch, como o pessoal fala, né? O empreendedor vem e faz o pitch para a gente, depois ele entra na curadoria da tese de investimento, depois ele passa para a diligência, passando na diligência, aí sim ele vai para a estruturação de rodada. O que consiste isso? Nós vamos dar um banho de loja nesse empreendedor, na empresa dele, nós vamos treinar o Felipe empreendedor para conversar com outros investidores, com fundos de investimento, com parceiros que a gente tem de investimento. Ele vai saber como conversar, como responder as perguntas. Depois disso, aí sim a rodada começa. Aí cada investidor decide quanto de dinheiro vai colocar dentro dessa rodada de investimento. E depois a rodada finalizou, acabou, o que acontece? Aí você fala assim, pô, e aí? O que acontece depois que eu investi? Como é que funciona? Aí começa a nossa parte, que é a governança das startups. Então a gente tem um processo onde trimestralmente nós vamos fazer um reporte para todos os investidores, para mostrar para o investidor como aquela startup do Felipe está progredindo no mercado. Então a gente faz isso. Para quê? Para deixar tudo muito transparente. Para o Felipe não ficar na dúvida e se perguntar, cadê meu dinheiro? Como é que está indo meu dinheiro? O que está acontecendo com o meu dinheiro? Então a gente faz esse reporte trimestralmente para os investidores, para eles terem acesso ao empreendedor, o empreendedor apresenta o reporte para eles e mostra como está indo a empresa, a startup. A ideia desse reporte, dessa reunião, não é bater no empreendedor e ficar cobrando, é simplesmente olhar para onde ele está com dificuldade e ajudar ele a crescer. É isso, e resolver aquele problema. Se o investidor entrar com essa mentalidade de bater no empreendedor, que depois que ele aportou o dinheiro, ele está batendo no próprio dinheiro dele. Então ele tem que ajudar o Felipe a passar aquele degrau, aquele muro, aquela barreira, para o dinheiro dele progredir no mercado, e progredir dentro da empresa e valorizar aquela participação dele. E como veio a ideia da eFund? De onde veio essa ideia? Como vocês começaram? Me conta um pouco de... Felipe, muito doido, cara. Eu estou na minha terceira empresa já. Também jogo dos dois lados da mesa. Sou empreendedor por um lado e investidor por outro. Tá? Eu já invisto em startups há 7 anos já. Eu tenho 42 ou 43 empresas investidas. E essa ideia surgiu quando eu estava numa empresa de café que eu tive e eu procurava um investidor focado em varejo. E eu não conseguia encontrar esse investidor focado em varejo, porque hoje você tem o Felipe, ele pode ser investidor de varejo, investidor de fintechs, investidor de health techs de saúde, por exemplo, dentro da sua tese. E eu não conseguia encontrar esse investidor de varejo. E foi aí que eu tive uma ideia, pensei, por que não ter como se fosse um aplicativo onde eu, empreendedor, procurando, que tem uma empresa de café, preciso de um investidor de varejo, e eu coloco esse dentro do aplicativo, dentro do site que eu quero esse investidor de varejo, e automaticamente me sai o João do outro lado, que é investidor de varejo, conversa comigo. E eu não consegui achar nada parecido com isso, também não queria entrar nos fundos de investimento. Foi aí que eu busquei a ideia lá nos Estados Unidos, porque lá tem muita coisa, lá está 10 anos para frente aqui do Brasil, e descobri as plataformas que chamam de plataformas de equity crowdfunding. Como antigamente tinha aquelas vaquinhas virtuais, hoje deve ter também a Kikante, o Brotas e por aí. E aí eu olhei para aquilo e falei, pô, que coisa legal isso aqui, bacana. Aí eu descobri algumas plataformas aqui no Brasil, fiquei amigo do Renato, que hoje é meu amigo, que teve uma plataforma dessa, mandei uma mensagem para ele no LinkedIn e ele falou, pô, vamos bater um papo, vamos conversar. Aí ele me mostrou como criar uma dessa, porque ele já tinha. Hoje ele vendeu a dele para um outro fundo. Mas ele chamava Profit Invest a dele. E aí ele me falou, pô, vai na CVM, procura isso aqui, faz por aqui. E aí as coisas começaram a tomar forma, a crescer ali dentro. Então foi assim que cresceu, tá? Assim que nasceu o eFund. Eu não queria que ela fosse um fundo, que a eFund fosse um fundo. Porque fundo, você tem dependendo da startup, você tem uma necessidade de capital muito rápido. E que o fundo ele demora um pouco para te trazer esse recurso para a tua startup. E quando a gente fala de startup, a gente está falando de tempo de startup de fundo, demora mais ou menos aí 8, 10 meses para você receber esse dinheiro.
Então é complicado, é um processo longo. E quando a gente fala de startups nascentes, eles precisam de dinheiro imediato, é rápido. Então, nosso processo da eFund demora ali, o processo operacional demora mais ou menos uns 3 meses ali. Desde a entrada dele, do pitch, da estruturação, da diligência, a gente olha muito para isso. Antes da entrada dele na eFund, a gente já está mais ou menos uns 3, 4 meses conhecendo o Felipe como empreendedor, a empresa dele. Então, geralmente é um namoro de 6 meses aí, tá? E aí, se a gente decidir, vamos fazer a rodada, ele entra nesse processo de diligência com a gente e em 3 meses a rodada está feita com ele, tá? Então, eu queria que fosse uma coisa rápida, não demorada, e por isso a eFund nasceu para ter esse caminho mais rápido, mais ágil para receber investimento. Mas, essencialmente, a plataforma faz o intermédio, ou a própria eFund tem essa proposta de deixar parte da aplicação? Essa é uma pergunta. E a outra, quantas empresas estão no portfólio hoje? Hoje nós temos 3 empresas no portfólio. A gente está com uma empresa agora, fazendo uma captação agora, focada no varejo, muito interessante. O investidor que quiser só entrar no site, ele vai ver logo na home ali a empresa da Bebidas Online fazendo uma captação. A gente abriu há pouco tempo essa rodada e eles já estão com 32% ou 34% de captação concluída. E aí, quando você entra na eFund, você pessoa física, você investe o dinheiro direto na empresa, na companhia, não é na eFund. A eFund ela não investe dinheiro, tá? A eFund não fica com equity, não investe dinheiro na companhia, ela é só um instrumento para a gente viabilizar essa rodada de investimento perante a CVM, tá? Então, todo mundo que entra ali, todos os investidores investem direto na companhia, na startup ou no ativo que tem ali disponível. A eFund é só esse meio, é só um instrumento, é só uma empresa, e ela, frequentemente, trimestralmente, a eFund vai fazer o reporte para os investidores de como está indo aquele projeto que passou, que foi captado. Tá? Então, quando um fundo de investimento, digamos, um investidor institucional faz a aplicação nessa startup, lá, quando eu abro a carteira desse gestor lá na CVM, vai aparecer uma aplicação no ativo final. No ativo final. Ele investe na Bebidas Online, por exemplo. Não tem uma figura intermediária, não tem um fundo que capta para fazer o investimento na startup. A aplicação é direto na startup. Isso que você está falando, isso é um fundo de investimento em startups. Como é que funciona um fundo de investimento? Eles vendem cotas de um fundo, fundo A, por exemplo. Então, a gente tem o fundo do Felipe e o Felipe tem um fundo A, B e C. Para cada fundo A, B, C, ele tem uma tese de investimento para cada desses fundos, tá? Como se fossem investidores individuais ali. Então, quando o investidor ele entra num fundo de startups, ele compra cotas desse fundo de startups, tá? E esse fundo investe num pool de startups. Então, ele investe em 10, 15 startups, ou menos ou mais, dependendo da tese do fundo, tá? Então, você compra a cota. E essa cota lá no final, o fundo faz a métrica dele, vê quanto valorizou cada cota, e o investidor que comprou essa cota, ele tem essa valorização, tem a taxa de desempenho, tem a taxa de administração e por aí vai do fundo, tá? Na eFund não, na eFund a gente elimina essa figura do fundo e o Felipe, ele investe direto na empresa em questão, tá? Eu invisto na empresa em todas as rodadas na eFund como na pessoa física, tá? A eFund não investe. Mas você na física... Eu na física invisto em todas as rodadas, tá? Justamente para estar junto com você no jogo. É o skin in the game, tá? Não vale eu falar que, pedir para você investir numa rodada, sendo que eu não vou investir. Então, eu invisto em todas as rodadas que tem na eFund, tá? Se você investir, eu estou junto lá, investindo em todas as rodadas para estar junto com você nesse risco também. Agora, para o pessoal que está assistindo a gente e não considera ainda capital de risco na sua carteira, por que o investidor no Brasil deveria pensar em ter um pouco de capital de risco na carteira? Isso é muito bom, cara. Você sabe por quê? Porque quando a gente fala capital de risco, assim, tudo é risco, né? Quando você fala capital de risco, tudo é risco. Desde um CDB, ali, uma poupança, tem um risquinho pequeno, mas tem. Mas quando a gente está falando aqui de ativos alternativos de startup, por que é legal você ter uma startup na sua carteira, um ativo alternativo na sua carteira? Porque isso, ele diminui a volatilidade da sua carteira de investimento. É um negócio muito legal que ninguém nunca pensou, poucas pessoas pensam nisso. Se você pegar os americanos, eles investem muito em negócios. Você pode ver grande parte dos investidores investem em negócio lá nos Estados Unidos.
Já no Brasil não. No Brasil você tem uma concentração muito grande ali em poupança, renda fixa, bolsa, pouquinho ali no final do fluxo dessa perna, investidores em venture capital. Mas quando você investe no venture capital, você tem essa diminuição da volatilidade do seu patrimônio. Imagina que você tem 100 mil reais e você investe 100 mil na bolsa. Com essa maluquice de eleição, de sobe e desce, cada dia seu patrimônio você estaria rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre. Então, quando você investe, você pega meio, vou chutar aqui 40% desse capital de 100 mil, 40 mil, e diversifica ele em 4 startups de 10 mil, por exemplo, tua carteira como um todo, ela não tem tanta volatilidade. Então, a bolsa pode subir, pode cair, que aquelas empresas que você investiu estão trabalhando, progredindo e se valorizando mês a mês para você ter um retorno muito bom lá no futuro. Então, por isso que é interessante você ter uma pequena parcela, e eu nem digo todo, mas uma pequena parcela ali, dependendo do tamanho do seu patrimônio, depende muito da tese de investidor, qual o seu perfil de investidor, é moderado, é agressivo, é conservador, o que você é, para você alocar um pouquinho do seu patrimônio dentro de uma startup de ativos alternativos. Tá? E o que é um pouquinho? A gente está falando de 1% do patrimônio, está falando de um pouquinho é 30% do patrimônio? Depende do seu perfil. Você é um investidor agressivo ou você é um investidor conservador? Eu sou um cara totalmente agressivo. Eu venho da bolsa, foram 16 anos como trader, ainda fico tradando, faço meus investimentos na bolsa. Tenho pouca coisa em renda fixa, no meu pessoal, na minha pessoa física. Por que eu tenho isso? Porque eu sei andar nesse meio da bolsa, eu sei proteger meu patrimônio, eu sei operar vendido, fazer hedge, mexer com opções. Então, eu estou nesse meio ali, eu sei andar. E aí, quando você fala quanto investir nisso, depende muito de como é o Felipe. O Felipe, ele tem mais de R$1 milhão, por exemplo, de patrimônio. Se você tiver mais de R$1 milhão, a CVM permite que você invista quanto você quiser na bolsa, nos ativos alternativos, no startup. Se você tem abaixo de R$1 milhão, você entra em algumas regras da CVM, onde a CVM classifica, se você tem de 100 mil a R$1 milhão, você pode investir só 10% desse patrimônio ou da receita anual, e se você tem abaixo de 100 mil, você só pode investir R$10 mil por ano. Tá? Ela está revendo essa lei, agora pode ser que aumente um pouco mais para frente, mas você consegue investir em startup de acordo com o teu tamanho de patrimônio e também de acordo com o teu perfil de investimento. A gente tem alguns investidores dentro da plataforma que são grandes investidores, grandes empresários com um patrimônio muito grande e que investem pouco. E o pouco dele é 100 mil. Para quem tem 400, 500 milhões de patrimônio, 100 mil não é nada. E como o investidor que está assistindo a gente, está aqui acompanhando o canal da BMC, pode encontrar e investir nesses produtos da iFund? Nosso site, basta você entrar lá no efund.com.br, nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, acessar a página, você vai ver logo as rodadas que estão abertas. Hoje nós temos uma, mas em 15 dias nós vamos abrir uma outra de pet shop e depois, daqui a um mês, nós vamos abrir uma de logística ecológica, que é muito legal também, essa startup. Essa eu fiquei apaixonado, falei, isso é muito legal, muito bacana. Já compartilha as suas redes sociais, site, aí pode fazer como disse a Luíse, né? Pode fazer o seu jabá. Fazer o jabá. Então é só acessar efund.com.br, as redes sociais, no Instagram, Efund Investimentos, LinkedIn, Efund Investimentos também. Acessar lá, você vai ver as rodadas que estão abertas, faz um cadastro na nossa plataforma, bem simples, em 5 minutos você faz esse cadastro, faz o upload dos seus documentos lá de identidade para a gente ter a certeza de quem é você, porque isso é uma segurança para a gente, para o empreendedor, para a startup e para você também, é uma exigência da CVM, e depois você, em 2 telas, você consegue fazer o investimento naquela startup. É legal falar que quando você acessa a nossa plataforma, você tem acesso a toda a vida daquela startup através da documentação. Você, como investidor, você pode olhar CNPJ dela, você olha todo o balancete, os balanços que ela tem, tudo auditado, você olha para a documentação jurídica dela, você lê o contrato de investimento que você vai fazer com essa startup antes de decidir investir. Então você tem todo acesso a toda essa documentação jurídica. Por que isso? Para te dar uma tranquilidade e para você saber no que você está investindo. Tá? E como você... a gente sabe que o Brasil ali é um país com uma burocracia
para você fazer qualquer coisa tem que ir no cartório, né? Como é que você monta essa estrutura para que o investidor consiga... O investidor vai aparecer lá no contrato social da empresa? Não. Nesse primeiro momento, não. Quando você decide investir numa startup, você é o que a gente chama de sócio-investidor. Sócio-investidor, você só tem um contrato de investimento nessa empresa, tá? É como se fosse uma ação. Quando você entra lá no home broker, você compra a ação da Petrobras, você não entra no contrato social da Petrobras, você é um investidor. É a mesma coisa que acontece com uma startup. Você entra, você assina um contrato hoje, que você lê ele, que é um contrato de mútuo, como a gente chama, é um contrato de mútuo conversível, e ali você consegue analisar tudo que a startup vai fazer, que é o plano de negócio dela, qual é o momento que você vai ter aquele evento de liquidez que eu comentei há pouco, e aí você consegue ler todo esse contrato, assina ele digitalmente para ter uma rapidez no processo, para não precisar ir em cartório. Imagina uma startup de Ribeirão Preto com um investidor do sul, de Rio Grande do Sul, como é que nós vamos fazer tudo isso? Então assina digitalmente e depois que você assinou, você consegue acompanhar isso dentro da plataforma também. E você não é responsável, não tem responsabilidade jurídica, como a gente costuma falar. Por isso que esse contrato de mútuo protege você, investidor. Se o João, que é um empreendedor, fizer alguma coisa no mercado, você não é responsável, porque você é só o investidor, você só entregou o dinheiro para ele para valorizar a sua participação na startup e para você também ganhar dinheiro e para o investidor alavancar a empresa dele, melhorar a empresa dele. Então você... Como sócio investidor, você assina esse contrato de mútuo e no momento da liquidez, como a gente falou, que você vai vender sua participação, a gente faz o distrato também, a eFund faz esse distrato, você pega o seu dinheiro, o empreendedor manda esse dinheiro para sua conta e você ganha seu dinheiro lá. E você consegue, na própria plataforma, você falou do mercado secundário, já tem mercado secundário também ou hoje eu só vou sair no evento de liquidez puxado pela empresa? Não, tem mercado secundário, há o mercado secundário, a CVM aprovou nessa última mudança dela, acho que 3, 4 meses atrás, na CVM 88, mercado secundário. Só que o mercado secundário é muito ilíquido ainda, tá? Então, se você quiser vender sua participação hoje, talvez você consiga, mas qual que é o processo? Você comunica a eFund que você quer vender uma participação daquela investida que você fez, a gente comunica a todos os investidores, quem tem interesse em investir nessa empresa que já acabou, que você já investiu há 6 meses atrás, e aí vocês fazem a negociação por quanto você vai vender a sua participação, quanto o outro investidor está disposto a comprar essa participação, e com isso faz a transação ali, a gente faz a cessão de um para o outro, a intermediação, e você recebe o dinheiro que está vendendo sua parte, o outro investidor paga para você, e ele é dono daquele percentual e você não é mais investidor daquela startup. Tá? Mas é muito ilíquido ainda esse mercado. Tá? Maravilha. Pessoal, hoje nós conversamos com Igor Romero, da eFund, um papo super interessante sobre o capital de risco no Brasil, especialmente a parte de Venture Capital. Igor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Felipe. Estamos ficando por aqui com Você com Dinheiro. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado. E até segunda, com mais Você com Dinheiro e mais investimentos aqui na BMC. BMC News. Informação que gera valor.